Ministros do Supremo Tribunal Federal liberam publicação de biografias não autorizadas. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros. Segundo a entidade, exigir autorização para escrever biografias viola o princípio da liberdade de expressão. A obrigação de licença prévia dos biografados está prevista no Código Civil Brasileiro. Na sessão dessa quarta-feira, o advogado da ANEEL pediu que os artigos que determinam essa obrigatoriedade sejam interpretados à luz dos princípios previstos na Constituição e argumentou que impedir as biografias não autorizadas cria um monopólio das autobiografias e viola o direito à informação. Ao criar a exigência de uma prévia autorização do biografado, por extensão de personagens coadjuvantes ou de seus familiares na hipótese de pessoas já falecidas, a lei acaba por lhes conferir um direito, um poder de veto peremptório sobre relatos biográficos, configurando, ao ver da requerente, algo equivalente nos seus efeitos a uma forma privada de censura que tem sido exercida no Brasil por meio de ordens judiciais de proibição e de mandados de busca e apreensão. Duas outras entidades falaram como amigo da corte e também defenderam a não obrigatoriedade da autorização. Biografias tratando da vida de pessoas são uma importante fonte histórica, uma importante fonte historiográfica. Todos os fatos devem ter relevância para o biógrafo que está exercendo o direito constitucional à liberdade de expressão. Os fatos inverídicos, as ofensas à honra, as calúnias serão resolvidas como devem ser resolvidos todos os danos cometidos contra as pessoas, justamente como previsto na Constituição Federal, com direito à indenização. Por outro lado, duas entidades se manifestaram pela legitimidade da necessidade de autorização prévia. O advogado do Instituto Amigo, criado pelo cantor Roberto Carlos, que em 2007, com base na lei, conseguiu banir das prateleiras um livro sobre a biografia dele, disse que as biografias não autorizadas ferem o direito à privacidade e, por isso, a publicação dessas obras deve ter o aval dos biografados. A ADIM, senhor ministro, ela diz quase que como se fosse absoluto o direito do biógrafo. O biografado não pode analisar caso a caso quando se sentir ofendido na sua dignidade. Ora, falaram em censura por parte da nossa defesa. Eu acho que a única censura que existe nesse processo que eu consigo vislumbrar é a censura de impedir que o cidadão que vê a sua dignidade afetada não poder procurar o judiciário caso a caso. As memórias pessoais não devem ser julgadas por terceiros, exceto se as mesmas forem indispensáveis para o esclarecimento de fatos de interesse público de segurança nacional. A todo ser humano compete o direito ao esquecimento de dores, mazelas da vida privada, fatos constrangedores já superados e acalmados pelo tempo. A todo ser humano compete o direito à felicidade. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, fez uma síntese das 120 páginas do voto dela. Relembrou que, para substanciar o entendimento, realizou uma audiência pública no ano passado, em que ouviu os diferentes posicionamentos e concluiu que a liberdade de expressão deve prevalecer e os abusos podem e devem ser corrigidos no judiciário, sendo possível, inclusive, o pagamento de indenizações. A produção de obras biográficas, literárias ou audiovisuais independe da autorização prévia, porque somente poderão ser tidos como legítimos, válidos e subsistentes os preceitos no sistema jurídico se afastar da exigência para o tema específico, qual seja para a elaboração, divulgação de obras biográficas. O mais é censura, e censura é forma de cala-boca. Pior,
cala a Constituição, amordaça a liberdade, para se viver o faz de conta de se deixar de ver o que ocorreu. Por unanimidade, todos os ministros da Corte seguiram a relatora e as biografias não precisam de autorização para serem publicadas ou produzidas em meio audiovisual. Para falar mais sobre o julgamento das biografias não autorizadas, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça a consultora jurídica Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Karina, para utilizar uma expressão do ministro Celso de Mello, nós tivemos um julgamento emblemático hoje. Um julgamento longo, único, mas que tratava de um tema muito discutido e que interessou a muita gente, não é? No final da história, a ADI julgada procedente. Exatamente, William. Um tema que acaba mexendo com o plenário e também com vários brasileiros, já que essa decisão do Supremo acabou levando em consideração direitos fundamentais para se garantir a possibilidade de levar a informação a todos, ainda que sejam de personalidades que tenham a sua vida pública, de uma certa forma, já veiculada na mídia. A busca nessa ação direta de inconstitucionalidade não era de ver declarados inconstitucionais os dois dispositivos do Código Civil, que vinha sendo interpretado no sentido de ser necessária a autorização do biografado ou dos seus sucessores, em caso de biografado já falecido, para que essas informações pudessem ser levadas, essas informações fossem levadas pelos biógrafos nas suas publicações, nos seus livros, né, sendo comercializados. E o que se buscava era uma interpretação à luz da Constituição Federal de 88, para que se desse uma interpretação diferenciada desses dois dispositivos, ou seja, que não haveria necessidade, não poderia se exigir a necessidade de autorização para que essas biografias, sejam literárias ou audiovisuais, fossem divulgadas, porque isso violaria diversos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à liberdade da manifestação do pensamento, o direito à liberdade de expressão artística, científica, intelectual e cultural, inclusive porque a própria Constituição dispõe que para essas liberdades não há qualquer possibilidade de se existir censura ou licença prévia, diz a Constituição. E uma outra ainda liberdade que muito se falou no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta tarde de quarta-feira e que se levou à conclusão no plenário do Supremo de que essa autorização não é necessária, é o direito de liberdade de informação. Todo cidadão tem o direito também de ser informado mesmo sobre essas pessoas e que eventuais abusos que ocorrerem diante dessas informações que forem veiculadas acerca dos biografados, é possível ainda se buscar uma reparação de danos, como a gente viu na própria reportagem da Carla Lucena. É possível que se busque uma reparação e essas responsabilizações elas podem se dar tanto no âmbito civil, no âmbito criminal ou mesmo no âmbito administrativo. Então não haveria óbice para que essas veiculações, para que essas biografias fossem divulgadas, já que os excessos, possíveis excessos com relação à violação à honra, à imagem, a privacidade, que também foi bastante discutida, possam ser reparadas de toda forma. Então, essa foi a base do voto da ministra Carmen Lúcia, que acabou sendo seguido à unanimidade por todos os ministros, que se manifestaram de forma bastante aprofundada sobre o tema, fazendo prevalecer os princípios da Constituição e o princípio da interpretação da Constituição, que muito se falou no princípio da unidade da Constituição, para afastar qualquer outra interpretação sobre os artigos 20 e 21 do Código Civil e determinar que essa é a interpretação que deve ser dada. Ou seja, é possível a veiculação e a publicação de biografias mesmo que não haja o consentimento do biografado. Esse é o entendimento que hoje prevalece na Suprema Corte e que foi decidida nessa quarta-feira. Karina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na bancada do Jornal da Justiça, segunda edição. Eu é que agradeço.